Que a paz do nosso Senhor Jesus inunde o nosso coração. Lucas capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus até Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo, e para zombar de Jesus mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois eram inimigos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja morto, ou melhor, que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Até aqui apenas. O capítulo 23 de Lucas descreve de maneira bem detalhada esse momento de julgamento para a condenação de Jesus. E nós podemos pensar nesse capítulo a partir de uma pergunta que muitas pessoas fazem, que muitos livros são escritos para tentar responder. A pergunta é: quem matou Jesus? Eu me lembro quando saiu um filme que fez muito sucesso, A Paixão de Cristo. Houve muitas discussões acerca disso, porque o filme mostrava de maneira muito clara como que os judeus participaram da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. Por isso esse tema é importante, e sempre quando a gente lê nos evangelhos, os 4 evangelhos, eles vão falar da morte de Jesus. Nós precisamos perceber o que o Espírito Santo está nos mostrando neste momento, onde Jesus é preso, onde Jesus é julgado, onde Jesus é condenado à morte. Em primeiro lugar, a gente percebe aqui que quem está por trás da condenação de Jesus é o poder político da época, o governo, o Estado aí representado pelo Império Romano. No versículo 1 diz que se levantou a assembleia e levaram Jesus a Pilatos. Os que prenderam Jesus
levaram Jesus a Pilatos para que ele fosse condenado pelo Estado. Os religiosos sabiam que não poderiam matar Jesus simplesmente, isso seria um crime contra o Estado. Eles não estavam preocupados muito com agradar a Deus. Os religiosos queriam, na verdade, eliminar um problema. Jesus se tornou um problema para os religiosos judeus dos tempos bíblicos, porque Jesus contrariava o interesse deles, os valores deles, as vaidades deles. Jesus contraria o espírito da religiosidade. Isso para nós parece estranho, principalmente para nós brasileiros que achamos que religiosidade é a coisa mais importante. E o mais importante para Deus não é a religiosidade, mas é a verdade no relacionamento com Deus verdadeiro através do Espírito Santo, do Senhor Jesus e dos princípios da palavra de Deus. Religiosidade é uma tentativa do homem chegar a Deus do seu jeito, definir Deus da sua maneira e manipular, controlar, como se pudesse, o que Deus pensa ou como Deus é, de acordo com as suas próprias tradições pessoais ou seus interesses humanos, interesses de ambições pessoais. E essa religiosidade, usamos essa palavra como uma forma de demonstrar a distorção de uma vida espiritual. Em nome de Deus podemos estar fazendo coisas que contrariam Deus e até ofendem Deus. Os religiosos entregaram Jesus ao governo, a Pilatos. E o texto nos diz que Pilatos, pelo menos 3 vezes, tentou afirmar que Jesus não tinha nenhum tipo de crime que pudessem condená-lo. Muito interessante isso. Porque na antiga aliança, quando iam sacrificar um cordeiro para Deus, ele era examinado. Tinha que ser um cordeiro sem mácula. E por mais que a condenação de Jesus fosse tão terrível, a morte dele na cruz, em todo o tempo as pessoas que estão ali não conseguem encontrar nele crime algum. Pilatos disse: olha, não vejo nele nada demais. Mas a acusação contra Jesus vinha dos religiosos. Então, em primeiro lugar, foi o Império Romano que sentenciou, que julgou e sentenciou a morte de Jesus. Mas em segundo lugar, quem entregou Jesus e acusou Jesus foram os religiosos mais destacados nos tempos de Jesus. E a gente percebe qual era a acusação contra Jesus, versículo 2. Começaram a acusá-lo dizendo que ele pervertia a nação, impedindo que se pagasse imposto a César, uma calúnia, uma fake news sobre Jesus, afirmando ser ele Cristo, o rei. E então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Então a acusação era que ele estava impedindo de pagar impostos, tentando colocar em Pilatos algo contra Jesus, e Jesus falou que deveríamos pagar a César o que é de César. E também de que Jesus queria ser um rei, no sentido de tomando o lugar de Pilatos, tomando o lugar do Império Romano. Mas Jesus afirmou claramente que o reino dele não é deste mundo. Então foi através de falsas acusações, através de calúnias. Por que os religiosos ficaram com tanto ódio de Jesus? Porque Jesus tirou o poder do controle deles. Jesus entrou no templo e purificou o templo. Quantas pessoas devem ter perdido lucro, porque Jesus chegou ali e falou: a casa do meu pai é casa de oração, mas vocês estão transformando em covil de ladrões. Irmãos, você pensa que se Jesus hoje estivesse pregando no nosso meio como nos tempos bíblicos, você não pensa como ele seria criticado, acusado, porque ele tiraria o controle da mão dos homens. Nossa vida precisa estar no controle do Senhor, glorificando a Deus, renunciando às nossas vontades. E a religiosidade tem essa tendência de deixar o homem no centro e usar o nome de Deus para o seu próprio benefício. Ao invés de nos deixarmos ser usados por Deus, podemos usar Deus para os nossos próprios interesses. Quem matou Jesus? O Império Romano sentenciou. Os religiosos judeus entregaram Jesus. Mas você percebe no texto, a partir do versículo 6,
nos mostra que Pilatos, quando soube que Herodes estava ali, e Jesus era da região onde Herodes era governador, Pilatos, de uma forma querendo agradar Herodes, mandou até Jesus até Herodes. E é interessante que Herodes zomba de Jesus, veste ele com roupas luxuosas. O versículo 11 de Lucas 23 nos dá conta disso, mas ao mesmo tempo Herodes ficou interessado de ver Jesus. Versículo 8, Herodes ficou contente, queria vê-lo. E a gente pode pensar, será que Herodes estava querendo se converter? Não, amado. Herodes, ele gostava de ouvir João Batista, mas ele não queria se sujeitar à palavra de Deus. Ele gostava de ouvir ou de ver talvez algum sinal, algum milagre, mas ele não queria nenhum tipo de aliança, comprometimento com Deus. Ele não queria realmente comunhão com Deus. Ele estava ali por curiosidade incrédula. Há muitas pessoas que elas tentam Deus no sentido, eu queria ver algum sinal, algum milagre, mas elas não querem aliança com Deus. Herodes foi ali e começou a interrogar Jesus, mas Jesus não respondeu nada, porque Jesus não vai satisfazer a curiosidade incrédula. Ele responde a um coração sincero que quer conhecê-lo, que quer ouvi-lo. Herodes aqui faz parte dessa conspiração política com a religião. O poder e a religiosidade podem estar alimentando pessoas para que elas estejam contrariando o reino de Deus e a vontade de Jesus na vida delas. E aí, a partir do versículo 13, Pilatos reúne de novo os sacerdotes. Aqui está a reunião da força política, do poder humano com a força religiosa. O que lá em Apocalipse a gente percebe que no final dos tempos, quando fala de todo o levante contra o povo de Deus, a gente percebe que o poder humano político e o poder religioso geralmente se levantam contra os propósitos de Deus. E se nós não estivermos atentos, nós podemos estar sendo influenciados por essas forças que se opõem ao Senhor, conspiram contra Deus. E aí eles entregam Jesus. Mas por trás de toda essa força política e religiosa, tem uma multidão. Perceba, os irmãos, versículo 18. Toda a multidão gritava, fora com este, solte-nos Barrabás. De repente, diante da insistência dos sacerdotes, a multidão também começa a gritar. Havia a possibilidade de matarem a Barrabás e soltarem a Jesus, porque era Páscoa e eles tinham o hábito de soltar alguém. E a multidão prefere soltar Barrabás, um homicida, um agitador, do que a Jesus. Amado, a multidão pode estar caminhando para algo que seja totalmente contrário à vontade de Deus. Há muitas pessoas que estão aprisionadas, enganadas, caminhando para o inferno, porque elas seguem a multidão. Então, a terceira força por trás aí da morte de Jesus era a força da multidão. Quantas pessoas que estão seguindo a multidão? A multidão que quer fazer a sua própria vontade, a multidão que não quer compromisso com Deus, a multidão que quer viver uma vida totalmente dedicada ao pecado, e às vezes a gente se esconde por trás disso, mas todo mundo vive assim, a maioria faz isso, todo mundo faz. Às vezes a gente acha que por todo mundo estar fazendo isso, de alguma forma se tornou lícito. A multidão estava por trás da morte de Jesus. Na verdade, se a gente olhar biblicamente falando de uma maneira geral, quem matou Jesus, quem entregou Jesus para ser crucificado, fomos todos nós. Biblicamente falando, os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Todos nós. Se você estivesse naquele tempo, se eu estivesse ali, ou nós estaríamos nessa multidão também irado contra um homem que de alguma forma alterou a ordem das coisas, ou a gente estaria entre os discípulos que naquele momento da cruz não entenderam muito bem e se esconderam por medo. Nós não podemos, amado, achar que somos melhores do que aquelas pessoas. O que nós devemos ter é um coração quebrantado diante da cruz e reconhecer, Ele morreu por mim, Ele morreu
por causa dos meus pecados. Ele morreu para me restaurar e reconciliar com o Pai. A morte de Jesus deve gerar em nós quebrantamento, humildade, deve gerar em nós amor por Ele. Ele morreu para que agora vivêssemos para Ele. E aí, ainda que por trás da morte de Jesus estivesse o poder humano, político, do governo, do Estado, o poder da religiosidade, o poder de uma multidão que estava incomodada com Jesus, ainda que por trás da morte de Jesus estivesse tudo isso, Jesus morreu porque Ele se entregou. Ninguém colocaria a mão nele se não fosse uma entrega voluntária. Ele falou: a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. Ele morreu por amor a nós. Ele se entregou porque essa era a única maneira do homem pecador, do homem que é inimigo de Deus em sua essência, do homem que tem a natureza pecaminosa, ser reconciliado com Deus, ser restaurado na sua intimidade com Deus e ser restaurado para a eternidade. Por isso, quando a multidão grita: crucifique-o, crucifique-o, e Pilatos diz: mas que mal fez este homem? Lendo esse ambiente da crucificação, nós ficamos perplexos. Versículo 25 de Lucas, diz assim, Lucas 23, soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediu, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. A minha pergunta diante desse texto é: nós queremos nos render a Jesus, ou nós queremos que a nossa vontade seja feita? E a Bíblia diz que quando a gente vive no pecado deliberado, nós estamos crucificando Jesus novamente. Nós estamos novamente ferindo o coração de Deus, entristecendo o Espírito Santo. Eles preferiram a vontade deles do que o governo, o reino de Jesus sobre a vida deles. O que nos faz se opor à vontade de Deus é o desejo de fazer a nossa própria vontade. Vamos orar que o Espírito Santo torne a revelação da crucificação algo vivo dentro de nós, como amanhã nós daremos continuidade ao momento da cruz. Pai amado, nós queremos te pedir perdão porque nosso coração humano, nosso coração egoísta, o nosso coração tendencioso ao orgulho nos impedem de enxergar com clareza a grandeza do teu amor através do Calvário, da entrega do Senhor por nós. Obrigado, Jesus, porque nós somos teus filhos. Estamos lendo a tua palavra nesta manhã e percebendo nela um chamado ao quebrantamento por causa do teu Espírito Santo que habita em nós. E oramos nessa manhã que o Espírito da verdade continue dia após dia a purificar os nossos corações, para que não sejamos enganados pela sedução do poder humano, pela distorção de uma religiosidade vazia, hipócrita, que muitas vezes usamos o teu nome, mas não nos sujeitamos à tua palavra. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nós queremos te agradecer e queremos todos os dias viver uma vida que te glorifique, que te honre, porque o Senhor morreu em nosso lugar, porque o Senhor nos amou de tal maneira que se entregou por nós e ressuscitou. Nós queremos cada dia honrar o Senhor, glorificar o teu nome com a nossa vida centralizada em ti, Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a permanecer em Jesus todos os dias da nossa vida, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Glória.